Boa noite, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Tem gente tentando entrar. Aí. Então, nós falamos, né, de conversa assertiva, da escutativa, da empatia, nós falamos em feedback de aprimoramento, nós falamos da fabricação na anamnese, mas hoje nós vamos falar, então, nós também falamos da entrevista motivacional, que é um atendimento individual, mas agora, se a gente falou tudo isso no âmbito individual, chegou a hora de nós desenvolvermos planos de cuidado em psicoterapia de grupo com o Dr. Ivan Yalom. O Dr. Ivan Yalom é um escritor americano, filho de imigrantes russos, que formou-se em psiquiatria e dá aula em Stanford. Peraí, deixa eu ver quem está falando. Quem que está? Está falhando? Vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí para mim que vocês estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Acho que é o teu que está com problema, então. É que devido, como eu sempre falo, a extensão territorial sempre dá, sabe, Viviane? Mas fique tranquilo que na gravação vai sair sempre bem, tá? Daí vocês assistem lá na gravação, se for o caso, né? Se continuar falhando. Então, ele dá aula em Stanford há 47 anos, né? Ele tem cátedra universitária dentro da Universidade de Stanford, uma das maiores dos Estados Unidos. E ele, fazendo um estudo de psicoterapia de grupo, ele descobriu que para efetivamente... Beleza, bora lá. Ele, para utilizar efetivamente a psicoterapia de grupo, é fundamental identificar os processos terapêuticos em ação, conhecido como fatores terapêuticos. Compreender esses fatores facilita o desenvolvimento de intervenções estratégicas por parte dos terapeutas para aumentar a eficácia do grupo com base nas necessidades e contextos dos acolhidos. O que isso quer dizer? Compreender os fatores facilita o desempenho. Então, existem, né, o Dr. Yalom elegeu alguns fatores como indispensáveis para a criação do grupo, e antes mesmo disso, no que o grupo ajuda. Eu vou falar para vocês no que o grupo pode nos ajudar. Vamos ver isso aqui. Espera aí. Os estudos do Dr. Yalom descrevem 11 fatores terapêuticos principais que contribuem para a mudança de acolhidos ambivalentes. Incitar esperança, universalidade, transmissão de informação, altruísmo, a recapacitação corretiva do grupo familiar primário e o desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento imitativo, aprendizado interpessoal, coesão de grupos, cartazes e fatores existenciais. Reinaldo, preciso copiar tudo isso? Não, vai ficar lá no material, então fica tranquilo. Agora a gente vai estudar com cada um deles. Incitar esperança. A esperança é um preditor significativo do sucesso da terapia. As altas expectativas dos pacientes, dos acolhidos, em relação à melhoria estão correlacionadas com resultados positivos, tornando essencial que os terapeutas promovam um ambiente de esperança desde o início da terapia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele primeiro acolhimento, aquele chegar lá e dar um abraço no acolhido, incitar a esperança, falando, vocês podem. Eu falei ontem para você, né, terça-feira? Não, quarta-feira eu falei para vocês a respeito dos motivacionais, né? Isso é uma ótima coisa de se fazer uma psicoterapia de grupo, começar ela com um motivacional, dizendo que você pode, que você é capaz, não ficar olhando para trás, você escolhe o motivacional. O que vocês não podem fazer, pelo amor de Deus, é não ouvir o motivacional antes de aplicar.
Isso dá maior problema. Eu falo porque já fiz isso e já deu. Eu coloquei um motivacional que falava umas asneiras que, pelo amor de Deus, tinha nada a ver com conteúdo, nada a ver com nada que eu trabalhei no dia. Todo mundo ficou olhando para mim. Então, toma cuidado, tá bom, gente? Universalidade. Os acolhidos frequentemente entram na terapia acreditando que suas dificuldades são únicas. A psicoterapia de grupo ajuda a dissipar esse sentimento ao proporcionar um espaço para evidências compartilhadas, levando a uma sensação de pertencimento e aceitação. O que que isso quer dizer? Que quando a pessoa chega no grupo de 12, né, no grupo da psicoterapia de grupo, ela chega achando que ela é a única pessoa que tem problema. Ela chega, eu contei já o relato da mãe que chegou na entrevista do amor, na reunião do Amor Exigente, mas eu vou falar para vocês agora de um estudo de caso de um menino que chegou, né? Tava achando que não tinha mais jeito para ele na vida, porque ele usou bem essa expressão, desandei na maconha. É porque eu fumava muito maconha. Eu falei, é mesmo? Então vamos começar a psicoterapia de grupo. E daí o pessoal começou a falar. Tinha gente que era alcoólatra, 40 anos de alcoolismo, entende? Não sei como é que a pessoa aguenta ficar 40 anos vivo, mas, sabe, porque não chegou a situação de rua. Era aquele alcoólatra funcional, que ia para o trabalho, que estava ali fazendo as coisas, mas estava bebendo todo dia, né? Então, e daí quando ele ouviu a história do alcoólatra, quando ele viu a história de pessoas que estavam sido presa por assalto, para conseguir comprar crack e tudo, ele falou, meu Deus, assim, ele olhou para mim e começou a dar risada. Eu falei, você estava achando que você tinha problema, né? Daí essa universalização ocorre de que forma? Trazendo para nós o aspecto da realidade, ou seja, somos todos parte de um todo, somos todos parte. Entende? Então, todo mundo tem o seu problema, mas o seu problema não é melhor ou menor do que do outro. Ele é diferente. Entende? Então, a universalização transforma exatamente esse aspecto, o diferente. Vem trazer esse aspecto, né? O diferente. Transmissão de informação. Os terapeutas compartilham conhecimento crítico sobre saúde mental e psicodinâmica, tanto através da educação formal, quanto de conselhos diretos, aprimorando a compreensão dos acolhidos sobre seu problema e auxiliando em seu processo terapêutico. Esse aqui, lembra que lá na entrevista motivacional não podia falar e que eu falei que ia ter a hora de falar? É aqui. Aqui é uma psicoterapia de grupo, aqui está todo mundo, né, conversando junto. Então, aqui, quando você dá o teu exemplo, quando você fala as coisas que você passou, dá uma universalidade em você também. Então, aqui é legal quando você coloca parte da tua história, coloca parte dos teus... a melhor parte que tem de colocar, é, como diria Bill Wilson, é os fundos de poço, né? É o que a droga fez de mal com a gente, né? Então, essa é a perspectiva dessa questão da transmissão de informação. E até porque, como a gente já falou lá em entrevista motivacional, às vezes os acolhidos eles ficam perdidos. E quando você faz a primeira perdão, gente, quando você faz a primeira psicoterapia de grupo, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Só que daí ela começa a falar, as pessoas começam a ouvir e as que começam a questionar. E isso é um dos grandes potenciais da psicoterapia de grupo, que nós já vamos ver por quê. O altruísmo. O ato de ajudar outros na terapia é benéfico não apenas para os receptores, mas também para os doadores, elevando a autonomia, autoestima e criando um senso de utilidade nos pacientes, nos acolhidos. Veja só, quando eu falo em altruísmo, eu falo no amor ao próximo, eu falo na ajuda, na caridade, na compaixão. Então, nada melhor que a gente pegar e demonstrar esse processo de altruísmo, né? Indo acolher a pessoa, tendo um respeito pela pessoa, mas nada nos impede de nós transmitirmos isso para outro acolhido. Por exemplo, os que já estão em fase já de reinserção social. Então, você pode olhar para o teu acolhido e falar para ele: vai lá, João, faça o acolhimento lá do rapaz novo que chegou, mostra a clínica, mostra o horário, mostra as coisas para ele aí, tranquilo, entende? Isso vai ajudar ele a desenvolver o altruísmo.
A recapacitação corretiva do grupo familiar primário. Gente, se eu perguntar para vocês, eu acho que já fiz essa pergunta nessa turma, não lembro. Mas eu vou perguntar de novo. Se eu perguntar para vocês, qual de vocês sentou com o pai, com a mãe de vocês, e o pai e a mãe de vocês começaram a falar para vocês, o uso de drogas faz mal físico, psíquico, biológico, social. Você é um homem tão bonito, você é uma mulher tão bonita, você não precisa do uso de droga para chegar numa outra pessoa, para conversar, para interagir. Você não precisa do uso de drogas para nada. A gente ama você, o uso de drogas faz mal. Alguém falou isso para vocês? Levanta a mão aí se é alguém. Quem falou, quem teve o pai e a mãe que falou isso? Numa conversa assim, bem gostosa, prazerosa. Tá vendo? Ninguém, cara. Entende? Então é exatamente isso para esse princípio que serve a recapacitação do grupo familiar primário. A psicoterapia de grupo permite que os acolhidos revisitem conflitos infantis não resolvidos dentro de um contexto mais seguro, oferecendo possibilidade para experiências emocionais corretivas e promovendo o crescimento fora de papéis familiares rígidos. Ou seja, é aqui que ele vai falar, e aqui é legal você trazer o assunto do uso de drogas e falar, você colocar bem na real, assim, falar, vocês falaram que o uso de drogas destruiu a vida de vocês. Vocês podem me dizer qual de vocês teve essa discussão? E daí, quando se ficar todo mundo calado, você fala, então vamos estudar o uso de drogas, e daí você começa a estudar os males do uso da substância. Os males físico, psíquico, biológico, social. Físico, porque destrói o corpo. Psíquico, porque destrói a mente. Biológico, porque destrói a prole, os teus filhos. E social, porque destrói os teus vínculos sociais. E espiritual, porque te afasta de Deus. Seja qual Deus for, né? Que nenhum Deus que vai querer ver a gente minando e se acabando, ok? Desenvolvimento de técnicas de socialização. O aprendizado social é um fator terapêutico central que os acolhidos desenvolvam habilidades interpessoais essenciais. A internação em grupo, a interação em grupo incentiva os membros a reconhecerem e revisitarem comportamentos sociais inadequados, promovendo interações melhoradas. Como assim, Reinaldo? Veja só, gente. A prática de habilidade social é a coisa mais importante que nós temos que aprender para ensinar para esses alunos, para esses acolhidos. A coisa mais importante que tem é prática, é a habilidade social. Por que habilidade social? Porque para onde que ele vai? Para a sociedade. Né? Então, se eu perguntar para vocês agora, querem ver, eu já vou falar que vai ser bem diferente da outra pergunta, porque ó, se eu perguntar para vocês qual de vocês já teve uma recaída, um lapso, porque alguém falou alguma coisa que você não conseguiu digerir, e aquilo ficou corroendo você, quando você viu, você já estava bebendo, fumando, usando a substância. Dá um joinha aí, quem já fez isso? Pode falar, gente, sem vergonha nenhuma, não. Vai me dizer que nunca uma pessoa falou alguma coisa para você que você pegou e foi lá e disse, pô, cara, eu não aguento mais essa pessoa falando isso aí para mim. Não, só o Gabriel. Tá aí, cara, parabéns pra turma, porque eu também, Gabriel. Eu era assim, né? Qualquer coisinha que me falasse era um passo para um pano, era uma manga, um pano, né? Eu esqueci o ditado popular que eles falam lá. Então, quando você estimula a prática de habilidade social, é o enfrentamento. O que é o enfrentamento que tem na psicoterapia de grupo? É todo mundo tá falando e o seu Jorge, ou melhor, é eu tá falando e o seu Jorge levantar a mão no grupo e olhar para mim e falar, Reinaldo, não acho que isso é certo. Eu não acho que seja desse modo. Não dá um desespero? E aqui você começa a trabalhar a prática de habilidade social, porque o indivíduo tem que sair defendendo a sobriedade. Não adianta ele sair da clínica porque ele cumpriu 9 meses. Ele tem que sair entendendo que sobriedade é o importante, ok? Comportamento imitativo. Esse é o que mais
diz respeito a nós. Os acolhidos aprendem observando tanto seus terapeutas quanto uns aos outros. Esse efeito de modelagem promove uma atmosfera de aprendizado e experimentação com novos comportamentos que apoiam o crescimento e a adaptabilidade dos indivíduos em suas vidas sociais. Veja só, gente, que interessante. Quando você está de folga na CETEM, você não fica de folga, não é verdade? Porque sempre chega alguém lá falando: seu Jorge, vem aqui me ajudar a conter tal paciente, tal acolhido. Clóvis, dá uma força aqui na cozinha para nós. Sane, ajuda nós aqui a arrumar, a lavar a louça. E sempre tem alguma coisa para você fazer, mesmo você estando na tua folga. Então, quando você sai de folga, o que acontece? Você tem que ter uma postura, porque não adianta você falar na clínica e tudo que você falar ali dentro, você sair da clínica ali e chegar lá no vestiário, colocar uma bermudona, um chinelão e voltar para comer com camiseta regata, tá, tudo. Entende? Isso faz o acolhido olhar para você, quem é você, fora do teu ambiente de trabalho. Então, principalmente para as pessoas que estão morando na clínica, que é a maioria, né? Toma cuidado com a tua postura nos dias de folga, porque esse processo da psicoterapia de grupo, ele se reverte para transmuros, né? Então, ele transcende o muro, o comportamento imitativo, ok? Aprendizado interpessoal. Qualquer perspectiva pela qual se estude a sociedade humana sempre nos obriga a considerar o ser humano na matriz de seus relacionamentos interpessoais. Os seres humanos sempre viveram em grupos que se caracterizam por relacionamentos intensos e persistentes entre os membros e que a necessidade de fazer parte é uma motivação poderosa, fundamental e global. Sem vínculo interpessoais profundos, positivos e recíprocos, não seria possível a sobrevivência no planeta Terra. Exatamente, gente. Então, vai ter conflito? Vai ter conflito. O que todo esse slide disse aí, que nós somos irmãos, somos, né, pedaços da mesma centelha divina que ilumina uma pessoa ilumina a outra e todo mundo é a mesma substância essencial, né? A existencial. Então, nesse processo não existe coletivismo, é o melhor, não existe individualidade. Quer que eu prove para vocês? Olhem aí para o peito de vocês. Quem que fez a camiseta de vocês foi vocês? Olhe para o pé. Quem que fez o calçado que você está usando, ou o chinelo? Foi você? Então, essas pessoas que fizeram, também não é que elas sejam isentas do coletivismo. Elas precisam do dinheiro que você pagou para comprar essa mercadoria, porque foram elas que fizeram. Quem plantou, colheu e embalou arroz para você comer? Então, essa pessoa também precisa do teu dinheiro e nós precisamos desse material. Então, somos, na nossa essência, todos coletivos. Claro que os sistemas, né, principalmente o capitalismo, prega o individualismo. Ele fala que nós temos que ser individual. Só que você sabe por que isso? Porque uma pessoa não tem voz. Uma pessoa consegue ir falar com o vereador e colocar um asfalto na rua? Digam não. Porque não conseguem, gente. Agora, se for todo mundo da rua, fizer um abaixo-assinado e levar lá para o vereador e falar, tá, aqui nós queremos o asfalto na nossa rua. Um mês depois não está lá o asfalto? Entenderam? Então, esse é o objetivo do individualismo. Só que nós nascemos nele, então fica muito difícil questionar ele, porque parece que sempre foi assim, mas não foi sempre assim. Para falar a verdade, a nossa essência é toda colaborativa, desde lá da caça, da pesca, onde os indivíduos começaram a ter que, para ir caçar, tinha que ir um grupo para trazer o animal para todo mundo comer da tribo, entende? Então, o pessoal que ficava na tribo, uns faziam as cabanas, os outros colhiam, outros, entende? Então, é todo um processo coletivo. Ninguém é sozinho, ninguém nasce e vive sozinho. Para falar a verdade, nem andar nós andaríamos se nós não tivéssemos o pai e a mãe para pegar na nossa mão e falar, anda, anda. Ai, caiu, que bonitinho, né? Levanta. Coesão do grupo.
O princípio básico do tratamento é expor o acolhido sobre circunstâncias mais favoráveis às situações emocionais que ele não conseguia enfrentar no passado. O indivíduo deve passar por uma experiência emocional corretiva adequada para reparar a influência traumática da experiência anterior. O insight intelectual é insuficiente, devendo também haver um comportamento emocional e um teste sistemático da realidade. O que você falou aí, Reinaldo? Falei o seguinte, gente, falei que o insight, aquele momento que a psicanálise chama de virada de chave, onde você olha e você se vê realmente, porque se eu perguntar para vocês agora mesmo, quantos de vocês estão realmente aqui e não estão no inconsciente de vocês pensando, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que sair para ter que lavar, não sei o que tem que fazer, e a cabeça fica a mil. Então, o insight é aquele momento que você se olha e você se vê aqui, aonde você está, o local, tudo, as partes precisas. E é isso que muitas vezes desperta em nós a vontade de parar de usar droga. É aquela vez que você fala, nunca mais vou usar, vou chegar em casa e chega dessa vida, para mim, eu não aguento mais. Entende? Esse é um insight. Esse insight ele não é suficiente para manter a pessoa em sobriedade. Deixa eu explicar para vocês. Como assim? O cara não sabe? Sabe, mas o meio condiciona. E ele já está condicionado. Vamos supor que uma pessoa está no uso de substância há 10 anos. E daí ele tem um insight muito grande, verdadeiro, assim. Só que 3 minutos depois que deu esse insight nele, ele pegou e olhou para o lado e estava lá uma pessoa e falou para ela, bora fumar um baseado? E ele falou, bora, entendeu? Então é difícil. Então, por isso, nós temos que incentivar as práticas de enfrentamento através do que ele chama aqui no slide de experiência emocional corretiva. Então, seria a mesma prática de habilidade social, né? Uma experiência emocional corretiva, o que que é? É eu dizer não e a pessoa aguentar ou não, entendendo? Então, essa é uma experiência corretiva, que é a mesma coisa que uma prática de enfrentamento. Quando alguém chegar na rua e falar para ele, quer fumar um baseado? Não, entendeu? Cartaz. A capacidade de refletir sobre a própria experiência emocional é um componente essencial do processo de mudança. Nos estudos de fatores terapêuticos, os dois itens avaliados como principais e que são os mais característicos da categoria da cartaz nos estudos de análise fatorial são aprender a expressar os seus sentimentos e ser capaz de dizer o que estava pensando, ao invés de retê-lo. Esses dois itens transmitem algo que vai muito além do ato da fala. Então, quando você está no meio, como receptor do meio, ou seja, você não está com a ideia cristalizada, forte, fixa, no objetivo corretivo da toxicodependência, e alguém fala alguma coisa para você, você fala, aham, isso porque você pensa em falar, mas você não fala, entende? Você guarda para você. E esse guardar para você vai ter calando tanto até chegar ao ponto que uma pessoa vai chegar e vai falar para você, bora beber? E você vai falar, vamos, por causa que você não está tomando essa proporção, entende? Você está já no uso e só teve um insight, mas aí a pessoa chegou e ofereceu, você estava tão quieto assim, você já nem diz não. Você fala, vamos, porque senão ela vai começar a perguntar por quê, entendeu? E daí, porque é muito engraçado, né? Porque quando você para de fumar crack, as pessoas falam, pô, cara, que da hora, cara. Quando você para de cheirar cocaína, as pessoas falam, pô, legal. Agora, quando você para de beber, a pessoa olha para você e pergunta bem assim, você virou crente? Tá doente, tá tomando remédio, que remédio você tá tomando? Não é verdade? É difícil, gente. Não é fácil, não. Fatores existenciais. Todos esses fatores estão relacionados com a existência, com nossa confrontação da condição humana em uma relação de confrontação que nos informa dos frutos existenciais cruciais da vida, nossa mortalidade, nossa liberdade e responsabilidade por construir nosso próprio modo de vida, nosso isolamento.
e nossa busca por significado na vida, apesar de estarmos em um imenso universo que não possui significado intrínseco. Só para vocês terem uma ideia, vocês já pararam para pensar, agora nós estamos num bloco de terra redondo, redondo não, oval, inclinado no eixo de 30 graus, que se mudar 1 grau, muda toda a existência como nós a conhecemos hoje na Terra. Se um asteroide bater na Terra e virar um pouquinho esse eixo, muda todo o mundo como nós conhecemos. Isso já é louco. Agora, se você parar para pensar que essa bola gira em torno de outra bola, que é o Sol, e gira em torno de si mesmo, e mesmo assim está no espaço a 166 quilômetros por hora, e com velocidade quase nula nos polos, que são dias de 6 meses e noites de 6 meses, vocês veem a grandeza de tudo isso? Só que aqui existe uma peculiaridade, que quem vem resolver essa questão é a filosofia, entende? A filosofia pergunta, quem é, onde está? Quem é você? Onde você está? Entende? Então, essas perguntas quem nos traz é a filosofia. Porém, esses fatores existenciais atingem todos nós. Um dia nós nos perguntamos, o quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui? E daí, quando você responde essas duas perguntas, você começa a caminhar no planeta Terra com olhos, né? Ou seja, um despertar da tua visão espiritual. Né? E daí você começa a ter uma transcendência, começa a buscar alguma religião, algum vínculo espiritual. E daí você se torna uma pessoa espiritual. E também viva, né? E também lúcida no nosso sentido de existência, né? Mas não é possível construir uma hierarquia absoluta de fatores terapêuticos. Existem muitas forças transformadoras, existem muitas forças transformadoras. Os fatores terapêuticos são influenciados pelo tipo de terapia de grupo, pelo estágio da terapia, pelas forças externas ao grupo e pelas diferenças. Esse não tem, acho que, o que explicar, né, gente? Acho que isso ficou claro, né? O trabalho do terapeuta de grupo é criar o equipamento da terapia, coloca. Ficou claro para vocês entenderem ali que não existe um norte, não existe uma cartilha. Você não pode pegar esse manual que eu trouxe aqui para vocês, do Dr. Irving e Alan, e lá e aplicar tudo da forma que está, como está, 100% igual. Porque cada um de vocês tem uma realidade, entende? Então você tem que adaptar, tem que sentar, pensar, estudar, né? E depois que você pegar e bolar tudo, depois que você pegar, prestem atenção nisso. Depois que você pegar e estudar muito a respeito do assunto que você vai trabalhar, você faz o que nós vamos ver agora. O trabalho do terapeuta de grupo é criar o equipamento da terapia, colocá-lo em ação e mantê-lo operando com efetividade. Deve haver um relacionamento consistente e positivo entre o terapeuta e o acolhido. A postura básica do terapeuta com o indivíduo deve ser de interesse, aceitação, genuidade e empatia. Nada, nenhuma consideração técnica tem precedência sobre essas atitudes, entenderam? Nada tem precedência ao humanismo, ao tratamento humanizado, nada tem precedência. Então, se é preciso quebrar alguma regra, que seja quebrada as regras da tua psicoterapia de grupo, não a regra do humanismo. Se alguém chegar e falar para você, eu não estou me sentindo bem, vamos acreditar na pessoa que realmente ela não está se sentindo bem e falar para ela pegar e tomar um remédio e deitar, porque isso é humanismo. É você entender, você interagir com as pessoas, né? Não é você ser um carrasco, falar, não, todo dia você está doente. Se isso acontecer e for constatado que o indivíduo está são e está mentindo, daí você pode até dar uma advertência para ele, né? É claro que há momentos em que o terapeuta desafia o acolhido, demonstrando frustração e até sugere que, se não estiver disposto a trabalhar, o acolhido deve pensar em deixar o grupo. Como seria isso na prática, Reinaldo? Na prática, seria você criar a psicoterapia de grupo, você cria um cronograma, né? E dentro desse cronograma vai ter horários para ir, horário para chegar, umas regras
né, as regras do grupo. E quando você cria as regras do grupo, você determinou que a terapia começou, ninguém mais pode ir ao banheiro. Daí o que, que acontece? Uma pessoa levanta e fala para ir no banheiro. Daí você fala, você não precisa falar, é só você olhar para a pessoa. Você olha para a pessoa só, ela vai entender que já foi tratado. E daí você fala bem assim, mas Reinaldo, você não falou que a gente tem que. Íamos ter a terapia e a terapia de grupo, né? Certo? Voltou, gente? Tá ouvindo aí? Estão ouvindo? Dá um joinha aí que vocês estão me ouvindo, todo mundo está ouvindo. Eu Beleza. não estou ouvindo. Ah, então beleza. É que caiu, aqui também caiu. Tranquilo, tá ali, tá gravando. Sempre que acontecer de cair uma aula que vocês estejam fazendo gravada, não sai todo mundo da sala. Então, nós estávamos falando que você tratou com a pessoa antes, né? Então, quando para a própria pessoa ela começa a ficar sentindo que eu vou ter uma crise de rim hoje, eu acho, ou amanhã. É porque está aprendendo o canal, eu estou sentindo que está aprendendo. E eu, quando isso acontece, eu já tenho crise de rim, uma a cada 2 anos dá sempre. Então, já faz uns 2 anos, então tá para ser uma crise de rim. Então, eu falo para vocês, ó, gente, por favor, me perdoem, eu vou ter que cancelar o resto da aula, vou travar a gravação aqui, vou cancelar a gravação, vou mandar o que deu pro professor Adriano e estou indo para o hospital. Daí vocês falam, ah, mas eu paguei para assistir a aula. Pô, daí que como assim, né, gente? Pô, daí a gente não deveria ser terapeuta, a gente deveria ser, sei lá, juiz, policial, sei lá, não, mas mesmo assim tem policial que não pensa dessa forma. Vamos lá. Contudo, esses esforços que nas circunstâncias certas podem ter poder terapêutico nunca são efetivos se não forem acompanhados com o horizonte de um relacionamento solidário e integrado entre o terapeuta e o acolhido, que é o que a gente falou no slide passado. O Dr. Yalom aponta 3 tarefas fundamentais para um terapeuta de grupo: a criação e a manutenção do grupo, a construção de uma cultura de grupo e a ativação. Vocês estão entendendo a aula? Vocês entenderam que, num primeiro momento, eu falei para vocês que eu falei qual é o ganho em se trabalhar com a psicoterapia. Criação e manutenção do grupo. O terapeuta é o único responsável por criar e reunir o grupo.
Hoje tá difícil, né? Mas não esquenta a cabeça, que é porque o tempo tá feio aí. Aqui tá ventando mesmo com aquele clima de chuva, então deve estar, e aí em algumas cidades aí deve estar chovendo bastante aí, que deve estar dando esse problema hoje. Mas é tranquilo, é normal, faz É, parte. aqui em Brasília, de repente, está caindo toda hora a energia. Está chovendo bastante aqui. Então aí, viu? Que dor que eu tô, gente. Vamos lá. Então, quando você é o responsável por criar o grupo na tua comunidade terapêutica, na tua clínica. Como assim, Reinaldo, que eu faço? É simplesmente você estudar aqueles 11 passos lá que foram passados atrás, adequar eles segundo a tua realidade, estudar um conteúdo a ser aplicado, por exemplo, você vai aplicar, é, é, deixa eu ver, você vai fazer uma. Esse aí tem que estar. Na primeira, porque se você não tiver uma postura, um posicionamento, puxa, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, tá caindo um monte mesmo. É que eu 3 vezes Professor, está aqui, né? indo e voltando. Está indo e Então, aqui voltando. também. Aqui também. Aqui também tá assim. Só que então você tá aí, tá aqui, tá lá em Brasília, de onde que você é, Clóvis? Clóvis, de onde que você é? Eu sou do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Então, região Centro-Sul, ó, engenheiro. Paraná, Rio de Janeiro e Brasília tá com problema de interferência. Tem mais alguém aí com problema de interferência? Dá um joinha aí. Não, então é só nós mesmos que estamos assim. Mas vamos lá. Ah, o Gabriel também. Então, quando você faz uma partilha de emoções, surgem muitas divergências, né? E começa a rolar um questionamento a respeito do trabalho da clínica. Então, Minas Gerais também. Então, você tem que, primeira coisa na partilha de emoções, você tem que deixar bem claro que é para partilhar suas emoções e não que tu não está gostando na clínica. Senão viram, eu não gosto da comida, eu não gosto disso, não gosto daquilo, dentro da clínica. E daí dá problema, entende? Já vi terapeuta se estressar com o pessoal por causa desse tipo de atitude. Né? Fala, pô, cara, né? Mas presta atenção. Vocês pegam e chegam vocês viram os passos lá, os 11 passos, determinaram o elemento que vocês vão trabalhar, o luto, por exemplo, e você vai, vou trabalhar o luto, estudei sobre o luto, já tenho o que eu vou falar sobre o luto. Você chega na sala, se não tiver, se nunca teve, a partir de amanhã vai ter que começar a ter psicoterapia de grupo aí, gente, pelo amor de Deus. Vai lá, chama o pessoal, fala, hoje às 3 horas da tarde, todo mundo lá na sala tal, lá que a gente vai pegar e vai fazer uma partilha, uma psicoterapia de grupo. Entenderam? E daí leva o material. Não sei se amanhã pode ser, por causa que vocês vão agora, já vão sair 8h30, né? Não sei se dá tempo de elaborar um conteúdo legal até amanhã. Mas
semana que vem, vocês podem pegar o final de semana, né, e para bolar um material para aplicar. Uma parte considerável da tarefa de manutenção realiza-se antes de cada encontro. O conhecimento e a experiência do terapeuta na seleção e na preparação dos membros influenciará muito o destino do grupo. Então, é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Se você tem o conteúdo, o conhecimento realiza-se antes de cada encontro, o conhecimento e a experiência do terapeuta na seleção e na preparação dos membros influenciará muito no destino do grupo. Então, se você fala para eles, explica bem certinho a regra, ou para falar a verdade, o primeiro momento do grupo é uma coisa mais importante de se fazer, mais bacana assim de se fazer, é já esse acerto do que pode, do que não pode, que horas vai começar, que horas vai terminar. Você tem que ter tudo isso já escrito para dizer, se não ninguém falar, vai ser assim. Entende? Se falar, então vai começar, vai demorar 2 horas, então vai começar às 3, vai acabar às 5. Cada um vai ter aqui, enquanto nós estivermos nessa numeração aqui, tantos minutos para poder falar, depois que eu começar. Isso você vai fazer a divisão do tempo. Se é 2 horas, então, vamos por aí, deixa eu ver, vamos colocar se é 1 hora que você faz, e está em 30 pessoas, cada um vai ter 2 minutos para falar. Né? Então, baseado nesse processo, você faz, só que daí você vai tirar meia hora, então cada um vai ter 1 minuto para falar, porque você vai usar meia hora para explicar um conteúdo para ser conversado. Entende? Você explica uma meia hora, metade quase da reunião é tua. Entende? Por isso que eu falei 2 horas, porque pelo menos 1 hora, pelo menos 45 minutos, 30, 40 minutos, você vai falar. Depois tem que deixar no mínimo 30, 40 minutos para eles também poderem falar o que acharam, se concorda, se não concorda. Que é isso que é a prática de enfrentamento. Eles falarem, eu discordo, olhando olho a olho para você e falar, eu discordo. Daí aquele um que você tá lá quieto, você tem que incentivar ele. Não, quero que você fale. Todo mundo vai ter que falar. Então, todo mundo vai ter que falar. E daí você olha e depois pergunta, qual eu senti mais dificuldade para falar? É essa pessoa que está, a primeira vista aqui que você vai ver, e que é essa pessoa que está com a cartaz, né? Que é aquele movimento que ela não consegue falar. Quando o grupo começa, o terapeuta trabalha especialmente para prevenir atritos entre os membros. Ocasionalmente, o indivíduo terá uma experiência negativa, como uma divergência de ideias, mas o terapeuta deve estar preparado com o conhecimento necessário sobre o conteúdo da dinâmica do grupo para não perder o foco na atividade. Como assim, Reinaldo? Se você tem o conteúdo na ponta da língua, você deu a explanação de como que ia ser a psicoterapia de grupo, você falou a respeito do teu tema, você abriu para questionamentos, daí vem lá a Sani e fala, eu não acho legal o que a Suelen falou. Eu não acho que é assim. Daí a Suelen fala, quem é você para dizer que não é assim? E já começa um atrito. Você fala assim, gente, nós estamos aqui para falar a respeito disso, disso, não de quem acha o que concorda ou discorda das ideias nesse sentido. Você deve falar que discorda, mas isso aqui é uma conversa. Então, uma conversa de adultos não tem briga, tem entendimento. Entendeu? Você tem que deixar bem claro que é preciso as pessoas falarem que não concordam, mas é preciso deixar bem claro. E isso, eu já vou dar uma dica para vocês. Ponha isso no cronograma, lá nas regras do grupo, como uma das cláusulas acho que todo grupo que você for fazer tem que ter essa regra. O que acontece no grupo, fica no grupo. Nós falamos do sigilo, desde a primeira aula nós falamos do sigilo, né? Então agora é hora de aplicar ele. O que acontece no grupo, permanece no grupo. Se acontecer de alguém sair daqui, levando as discussões que ocorreram aqui para dentro, lá para fora, daí vai dar problema, tá bom? Assim, se fala bem assim, porque para as pessoas entenderem que ela tem que aprender a ouvir, porque ela vai ouvir do patrão dela que o patrão não gostou do emprego, e dela vai pedir a conta e vai desandar, vai caindo nas drogas de novo, entenderam?
Então, ela tem que aprender a ouvir o não, dessa forma. Aqui é a melhor forma que tem de ensinar a pessoa a ouvir o não. A construção da cultura. Quando o grupo é uma realidade física, a energia do terapeuta deve se voltar para transformá-lo em um sistema social terapêutico. Vamos pensar aí como é um sistema social terapêutico. Como que é? Como que é um sistema social terapêutico? É um local tranquilo, onde tem conversa, onde tem diálogo, onde tem até algumas exaltações, mas é tudo dentro do normal. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Então é um local onde tem respeito, né? Tem companheirismo, fraternidade, irmandade, tudo que você possa imaginar de trabalho coletivo, né? Isso é um espaço terapêutico. É isso que você vai fazer. Não vai ser fácil, porque é aqui que vai começar a ficar difícil, porque as pessoas aqui vão começar a querer falar uma mais que a outra, dizer que a outra está errada, e você vai ter que controlar isso para que no final de um período de 3 meses aí, que é um internamento mínimo, o indivíduo saia sabendo, no mínimo, se portar socialmente novamente, né? No mínimo, sabendo dizer não para o uso de substância. Um código verbal de regras ou normas de comportamento deve ser estabelecido para orientar a intenção do grupo, foi o que eu falei. E quais são as normas desejáveis para um grupo terapêutico? Elas ocorrem, logicamente, a partir da discussão de fatores terapêuticos, como aceitação, apoio, universalidade, orientação, aprendizagem interpessoal, altruísmo e esperança. O jogo de xadrez é uma boa analogia para isso. Por que o jogo de xadrez é analogia para isso? Porque você não pega a peça, vai lá e mata o rei na primeira. Você tem que armar uma estratégia, e é essa estratégia que você tem que armar para que a cabeça desse acolhido saia como uma prática de enfrentamento. Então, você pode ajudar nessa psicoterapia de grupo ele se reorganizar para voltar para a sociedade. Você fez a anamnese de cada um deles. Se você fez a anamnese de cada um deles, você conhece o mínimo de cada um deles. Se você conhece o mínimo de cada um deles, você sabe mais ou menos por onde caminhar dentro dos temas ao que aborde, que não deve, não vai ser bem visto. Entende? Temas que não são pertinentes para eles. Ativação e esclarecimento do aqui e agora. Está ligada à importância que os participantes darão a esse grupo. Quando mais importante os membros considerarem o grupo, mais efetivo ele se torna. A condição terapêutica ideal a condição terapêutica ideal está presente quando os acolhidos consideram que a reunião do grupo da terapia é o evento mais importante da semana. Como que você sabe quando isso aconteceu, que você sabe que você atingiu a tua meta? Quando eles acham que a reunião de psicoterapia de grupo é a mais importante do dia. Aqui ele falou da semana, mas nós não trabalhamos na semana. Nós temos que trabalhar psicoterapia todo dia, psicoterapia de grupo todo dia. Né? Uma dos eventos do dia tem que ser uma psicoterapia de grupo. Né? Pode ser no grupo de 12 passos, que também dá, né? Um dia se faz de psicoterapia de grupo, outro dia de 12 passos, ou faz de manhã de grupo e à tarde de 12 passos. Mas tem que ter todo dia psicoterapia de grupo. E olha só que interessante. Sabe quando que você vai ver que isso realmente se efetivou na prática? Quando o acolhido chegar para você, Gabriel, você vai trabalhar psicoterapia de grupo hoje e vai ser aquele assunto da semana passada, tal. Você fala, caramba, ele lembrou que hoje tem psicoterapia de grupo, ele lembrou do tema que eu estava discutindo e onde parou, entendeu? Aqui você pode falar, ponto, agora o grupo está consolidado. Então, entende? Já ouviram isso? Alguém que está inativo aqui já ouviu isso? Que a pessoa vem perguntar para você de onde você parou? Quando a pessoa pergunta para você de onde você parou, é porque ela estava prestando atenção em você. Os membros também são agentes da ajuda. O grupo funciona melhor se seus membros entenderem a ajuda que podem proporcionar uns aos outros. Se o grupo enxergar o terapeuta como a única fonte de ajuda, é bastante improvável que ele alcance um nível adequado de autonomia e autorrespeito. O que isso quer dizer, Reinaldo?
que se você não for para psicoterapia de grupo e não tiver psicoterapia de grupo no dia e ninguém te perguntar, ninguém questionar, ninguém falar nada, sinal que está com algum problema. A tua psicoterapia de grupo está com algum problema. Isso não acontece, porque sempre vem alguém perguntar. E a psicoterapia de grupo? Entende? Sempre vem alguém perguntar. Agora, se não acontecer isso e começar a se repetir isso, liga para mim no particular, que a gente conversa no particular, ok? O que eu ia falar? E outra coisa, quando você se tornou um terapeuta nível sênior, digamos assim, de profissionalismo, você vai ver que quando você não fizer psicoterapia de grupo, o aluno que está mais aplicado vai falar para o pessoal, vamos lá discutir algum assunto lá, e todo mundo vai ir para lá, porque é o grupo, entende? Daí você vai ver que você formou um grupo, mesmo sem você ali, entende? Isso é nível sênior, cara, isso é tenso, é difícil. Eu não consegui, nas clínicas pelas quais eu passei, montar o grupo, fazer ele funcionar em 3 meses. Dessa forma, assim, de alguém chegar e eu desligar. Aqui na FENATED eu consegui. Já caiu da aula sem eu falar nada, o pessoal falou, vamos permanecer na sala, daqui a pouco eu volto. E daí voltei, estava todo mundo lá discutindo a respeito da aula. Eu falei, ó, cara, que top. Isso é legal, cara. A tarefa do terapeuta é conduzir o grupo ao aqui e ao agora. Os terapeutas muitas vezes afastam os membros do externo para que se concentrem em seus relacionamentos entre si. Como afastar um membro do externo? Primeiro, você pode fazer isso de uma forma bem prazerosa. Eu vou fazer uma forma bem simples, mas você pode pesquisar melhor. Agora eu gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos e só ouvissem a minha voz. Agora eu quero que você sente em uma posição bem confortável, de olhos fechados, fica bem relaxado, bem confortável. Agora eu quero que você sinta teu pé tocando o chão, eu quero que você sinta tuas mãos tocando o teu corpo, né, nas pernas. Eu quero que você imagine o local onde você está, as 4 paredes que estão em volta de você. Tudo é seguro, tudo é legal. E você está aqui. Agora eu quero que vocês abram o olho e olhem para mim. Daí é isso que é realmente fazer uma dessensibilização, tirar a pessoa desse mundo que ela está. Claro que você pode poder acrescentar muito mais coisa. Você pode trazer uma meditação guiada para o presente. É só digitar Mindfulness no YouTube que vai aparecer um monte. É só você pegar e ouvir, fazer algumas ali, né? É que você precisa fazer sempre antes, é muito mais gostoso. Então, isso tira o indivíduo, porque o foco no aqui e agora é exatamente isso. Aqui e agora nós podemos fazer alguma coisa. Lá no passado nós não podemos, amanhã nós não podemos. Aqui e agora nós podemos. É essa norma do só por hoje. Só por hoje, sóbrio. Né? Nessas 24 horas eu posso me manter sóbrio, sem o peso do ontem, sem o anseio do amanhã. Gastam mais tempo e energia nessa tarefa no começo do grupo, consolidando as intenções de um grupo de psicoterapia, pois à medida que o grupo avança, os membros começam a compartilhar a tarefa e o foco no aqui e agora. Então, aí sim, daí vai vir o que realmente pode ser conversado lá fora. A continuidade da experiência positiva do grupo. Os consensos, as discussões que são pertinentes, entende? Quanto tempo você está em sobriedade, quanto tempo se pretende ficar e vai buscando, vai girando para o lado da sobriedade. Eu pretendo ficar pro resto da minha vida, mas como que você vai fazer? Entende? É isso aí, daí você está. Como que você vai saber quando isso aconteceu? Quando você estiver passando nos corredores, por isso eu falei que o terapeuta não pode ser, né, a transferência terapêutica, né, o vínculo terapêutico está ligado na transferência terapêutica, que não deve ser não tão próxima, distante, né, não tão próxima que a terapeuta fale, daí minha amigão, meu cunhado, porque você saiu com a irmã dele, né, você pegou o número dele, foi na casa dele, só que ele recaiu e voltou para a clínica, e você saiu com a irmã dele, e daí ele fala, daí como é que fica a tua situação? Então tem todo esse processo aí. E não tão distante que você seja o terapeuta
mestre dos magos. Você nunca está lá quando os meninos perdidos precisam, né? Sempre aparece um problema e ele nunca está lá. Ele está lá só para falar da ordem e some. Exatamente dessa forma. Torna-se uma parte natural e eficaz do fluxo do grupo o terapeuta que estabelece normas de confrontação interpessoal, de expressividade emocional e de valorização do grupo como uma importante fonte de informações. Gradualmente, os membros também começam a valorizar o aqui e agora e a se concentrar nele, incentivando de várias maneiras que seus colegas façam o mesmo. Então, gera-se um fluxo constante onde as pessoas vão começar a se ajudar mutuamente. Porque quando você começa a aproximar esses indivíduos que até então andavam para os cantos da clínica, começa a formar uma cultura de clínica, uma ideia de vivência, uma ideia de espaço, uma ideia de fortalecimento e uma busca de um ideal. E toda vez que eu falei que quando nós nos juntamos num ideal, o que acontece? O ideal brota. O ideal brota, não, o ideal nasce, né? Porque brota brota. Muito obrigado pela participação, né, dessa aula e até a próxima aula. Nessa aula, em especial, eu gostaria de perguntar para vocês se tem algum terapeuta aí que já aplica psicoterapia de grupo. Nenhum terapeuta aí aplica psicoterapia de grupo, gente? Então vamos lá, vamos retomar aqui os processos. O Clóvis. Clóvis, abre o microfone, por gentileza. Pois não, professor. Como que você está fazendo? Como que você está? Conta para nós o processo. Como é que é? Como é que você começou? Quando você pegou, como é que estava? Já tinha, não tinha? Conta para nós aí. Não havia. Primeiro porque a clínica, né, a comunidade terapêutica onde eu já estou há algum tempo aplicando esse processo dos 12 passos, eu estou iniciando, né, uma metodologia, porque eles aplicavam apenas a questão de oração, o texto bíblico, os grupos de estudo da Bíblia, e existia uma carência muito grande dessa linguagem, né, do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos, essa busca por uma conscientização de prejuízo, né, entender que todos que estão ali, de que tipo de reconhecimento eles falam quando eles chegaram à clínica, né? O estado em que eles se encontravam, eles têm noção disso, eles estão produzindo essa conscientização do prejuízo para entender a realidade, né, dos fatos. E eu abro sempre como uma roda de conversa, né? Abro espaço, eu vou com um tema, às vezes eu levo recaída, falo sobre uma série de situações que eles enfrentam, porque eu vejo muita gente que retorna à clínica, para entender esse processo inicial, né? De realmente reconhecer que perdeu, que muitas das vezes eu vejo que há essa carência lá na própria comunidade de se falar, de se permitir que se fale sobre isso. Começou uma debandada, né, no início, e depois o pessoal começou a retornar, porque não havia essa disciplina desse momento com a gente lá. Isso era uma coisa livre, né? E aí hoje todos participam, a maioria tem uma necessidade de falar alguma coisa, por menor que seja o assunto, sempre leva, né? E a gente está trazendo essa galera à tona, essa galera que tem essa dificuldade com a aceitação, né, da doença, de entender que é um processo que, quando não há uma autorresponsabilidade, não tem mesmo recuperação, né? Só existe uma repetição. Então, eu estou começando já há alguns meses esse trabalho lá na comunidade, visito outras comunidades que também têm um volume alto de pessoas, de indivíduos, mas tem um número muito reduzido de profissionais. Existe uma carência desse acompanhamento, né? Você vê, eu tenho lugares que eu visitei que são 70 internos, 80, tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, esse trabalho individual ele fica precário, né?
E esses grupos, eu estou motivando isso em algumas comunidades aqui no Rio que não tem esse acompanhamento terapêutico, né? Justamente para entrar com esse trabalho. Hoje eu faço isso voluntariamente. Eu não tenho salário, né, de terapeuta, mas já existe ali uma certa responsabilidade, até com os próprios internos que, né, sentem falta, e eu procuro manter uma frequência para poder trabalhar essa questão em grupo, sempre em grupo, não estou trabalhando individual com nenhum deles. Então, eu chego, tenho um grupo e a gente busca um tema, e a partir desse tema a gente vai abrindo a palavra para que cada um comece ali a... Volta e meia tem um confronto, né? Eu não entro nessa temática aí, deixo bem claro que Legal. esse barulho não é comigo e que cada um fale se achar, se ele achar que deve, né? E que se sentir à vontade, e porque a gente criou um ambiente de respeito, né? No início existia muita piada, muito riso em relação ao pronunciamento de cada um lá. Então, a gente batalhou para que eles entendessem que ali aquilo é vida, né? Cada pessoa tem uma identidade, tem um sofrimento, e às vezes tem dificuldade de falar. Quando encontra um espaço, aí, de repente, vira chacota, vira brincadeira, e a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Exatamente. Exatamente, parabéns. Clóvis, você lembra como é que foi a tua primeira psicoterapia de grupo? Como é que você fez? Você chegou lá e falou, eu sou o terapeuta. Como é que você falou? Como que foi? Conta para nós aí. Você lembra? Lembro perfeitamente. Conta aí para nós. Me apresentei como mais um, né? Meu nome é Clóvis, sou um dependente químico que estou em recuperação há quase 2 décadas, né? Eu estou com 16 anos e 3 Poxa, meses. Eu parabéns, hein? venho para cá. Eu sou portador de uma doença que é progressiva, incurável, com determinação fatal, com terminação fatal, e antes de matar, desmoraliza, né? Leva à falência moral, espiritual, financeira, familiar, enfim. E quando eu trago essa narrativa de que eu sou mais um, existe uma certa identificação, entendeu, professor? Sim. Porque eu estou ali falando da minha vida e que não sou diferente deles, né? E que esse trabalho é um trabalho que ele não é profissão para mim, né? É uma missão que para mim também é importante estar envolvido nesses ambientes, né? Que é o que eu procuro hoje, procuro estar envolvido na recuperação. E eu trago para eles o meu trabalho com a minha vida no dia a dia para me manter sóbrio. Porque o sofrimento não tem muito o que contribuir, porque todo mundo ali tem o seu. Né? Todo mundo que procura ajuda, que está internado, é porque teve um prejuízo, de alguma forma. A gente tem um ou outro que está lá de tornozeleira, que é uma ação judicial, né? Que aí enfrenta uma necessidade de estar numa comunidade terapêutica ou o sistema penitenciário. Mas, como eu também passei por essa fase, hoje eu tenho, nos locais onde eu vou, eu tenho uma intimidade já maior, também com essa reserva que o senhor acabou de falar aí, né, de manter o espaço de uma pessoa que está fazendo um trabalho terapêutico, né, e que daquele brother, né, é o meu brother e tal, eu mantenho essa certa distância justamente para eles entenderem que eu não sou professor, né, tudo que eles precisam está com eles, está ali dentro, só precisa a gente buscar, né, liberar essa tranca que sempre é de dentro para fora, tanto a desconstrução daquele indivíduo que entrou, quanto a construção do que pretende sair para uma nova vida, porque é bem óbvio, né, se sair do jeito que entrou, vai fazer o que quem entrou fazia, que era usar droga. E esse espaço ali, que também aconteceu comigo, né, esse vazio que a gente tem quando tira a substância, e aí a gente tem que aprender a lidar com os ressentimentos e tal. Então, eu abro ali um leque do meu tratamento no início, né, que é o triângulo da autoobsessão, é passado, presente e futuro, é que um dia aquele que está calado ali, só vendo o tempo passar, ele vai ter que mexer se ele quiser mudar naquilo, para poder reconhecer realmente o que deu errado, né? Ele vai ter que passar pelo quarto passo ali para fazer aquele inventário moral, mas que, antes de tudo, ele precisa todo dia aceitar, né? Que é portador de uma doença progressiva, incurável, com terminação fatal, e nas coisas simples da clínica, que é a dificuldade da maioria, que é acordar às 6 da manhã,
a dobrar a roupa de cama, enfim, participar da laboterapia, ter ali aquela disciplina com horário, que é essa dificuldade diária que vai, né, amadurecer a questão da vivência dele aqui fora. Se ele sair de ressocialização, se ele for desligado e ele quiser entrar de férias, né, dormir até tarde, vou ali conversar com o camarada da esquina, já está recaído. Para mim, já está recaído, né? Beber ou usar qualquer tipo de substância ilícita, aí vai ser só o fato ali consumado, né? Mas a recaída ela vem antes, quando a pessoa perde aquela disciplina da comunidade terapêutica. É necessário que ele mantenha essa questão ali, e toda semana eu volto nesses lugares que eu estou, justamente para lembrar eles disso, né? Que ele não pode esquecer que o preço da liberdade dele é a eterna vigilância, e que não é se culpar que é um adicto, né? Porque tem gente que nasce sem as pernas, tem gente que nasce sem o braço, e não tem o que fazer, eu preciso aceitar, né? Se eu quiser seguir adiante. Se eu lutar contra o que eu não posso controlar, né? Então fica difícil. Mas essa narrativa que eu tenho com eles é da minha história, basicamente, do meu dia a dia, do meu primeiro passo, meu segundo passo, meu terceiro e quarto, e aí eu vou gradativamente nos espaços que eu retorno, porque você tem uma rotatividade, né? Tem semana que você chega que saíram 10 e chegaram 10. E esses 10 que chegaram, a gente tem que dar uma pincelada lá no início, né? Para eles não ficarem perdidos, assim, manter sempre a calma com o pessoal, né? Eu sempre procuro olhar muito nos olhos de cada um. Eu procuro, quando eu chego, eu perco ali 20 minutos apertando a mão de cada um, cumprimentando, olhando nos olhos, né, para eles entenderem que existe uma identificação ímpar, é uma coisa ali individual, que cada pessoa tem aquela digital, né, cada pessoa é um ser que tem um problema similar aos outros, mas que tem uma história diferente. Sofrimento não se mede, né, professor? Cada um tem o seu. E eu vou nessa pegada, né, de fazer o que para mim é a minha vida, não mudo muito, não. Então, Clóvis, primeiramente, concordo com o que a Margarida Torres falou ali. Parabéns pela tua história, que você continue assim. Mas já que ninguém quer mais falar, e como eu planejei, né, trazer uma aula mais curta, para que a gente pudesse terminar com o estudo de caso, não tem melhor estudo de caso do que o teu e que você está apresentando. Então, eu gostaria de fazer mais umas perguntas para você. Por exemplo, quando você criou esse grupo, você formou, você começou a trabalhar com ele, você criou uma regra, uma norma, aquela questão do sigilo, o que pode, o que não pode, dentro do grupo? Sim, com certeza. Vai, Primeira regra era não haver chacota, risos, piadinha, brincadeira com a narrativa, seja do que for que o companheiro ou companheira se sentisse à vontade para falar, porque aquilo é uma coisa muito pessoal e que é importante que a pessoa seja incentivada a continuar, para que ela também incentive outros a ter a mesma, né? Deixe outros à vontade com essa questão, isso principalmente com as mulheres, né? Eu percebo que quando a gente fala que é normal essa questão com as mulheres, né, por conta da prostituição, do uso do próprio corpo, por conta das agressões que ela sofre, que é uma coisa que acontece com todas, quase todas, né, guardada aí algumas devidas, né, situações, e aí elas começam a se sentir mais à vontade para falar sobre isso, a dependência com os companheiros, né, muitos delas são dependentes de alguém, né? E tem alguns, principalmente ligado ao álcool, né? Eu percebo que tem uma certa dependência da companheira, que passa a ser praticamente uma mãe, não uma esposa, para cuidar e para estar ali avaliando de forma positiva, às vezes por imposição ou por repressão do próprio parceiro ali alcoolizado, o medo, né? E aí fica essa situação. Mas a gente tem essas normas de não ficar sorrindo e brincando, né, de não ficar falando. Às vezes você encontra aquele que está mais embarulhado, que fala, pô, não quero, né, mó blá, 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 uma falação danada, e aí levanta, vai no banheiro, vai... Aí você está entrando na segunda questão que eu ia te perguntar, na terceira questão que eu ia te perguntar, né? Depois que você criou o grupo, que você
instituiu as normas do grupo, eu, né, acredito que colaborativamente, como você está demonstrando aqui, né, e vem exatamente a questão que nós apresentamos aqui. Está seguindo exatamente o que nós estamos falando aqui, ó. Veja só o processo. Você entrou na comunidade, você criou o grupo, você criou as normas dentro do grupo, e depois que isso acontece, que o grupo está consolidado, você vai cuidar do quê? Dos problemas que ocorrem. E agora, quantos problemas para nós? Os problemas que ocorrem são esses: é levantar para ir no banheiro toda hora, a gente fica monitorando quem levanta mais de uma vez, né? É aquele que fica resmungando, falando com o companheiro do lado, né? Já tive um problema sério que eu não entrei no confronto, a pessoa estava no momento, porque quando a gente abre para que eles falem, né? Ou a gente aborda algum assunto que é mais pesado, isso tem gatilhos. E Sim, a partir desses gatilhos, a responsabilidade, aí a bola vem para mim, né? Eu não posso, eu tenho que permitir que eles vaziem primeiro esse momento, né? Que ele fale, né? O pessoal, às vezes, uns outros que tem aquele envolvimento já com a gente, começa a querer comprar o barulho, e aí eu falo, ó, deixa ele falar, ele está precisando falar, isso não é comigo, isso é ele, né? Essa raiva toda, tudo isso é uma questão, aí dou como exemplo, aí eu acabo pegando essa questão, peço, né, permissão a ele, depois que a coisa esfria, né, para que esse exemplo seja colocado, que não é uma questão isolada, é uma questão que pode acontecer com qualquer um, e a gente tem que acolher, a gente tem que conversar, tem que aprender a lidar com isso. Porque quando a gente está de ressocialização ou sai de alta da clínica, a gente precisa olhar para a recuperação, não olhar mais para a droga. Então, quando eu estou ressentido, quando eu estou frustrado, quando eu estou com raiva, para onde eu olhava? Para a bebida, né? Para o ilícito. Hoje, eu tenho que entender, eu tenho que criar ali dentro da comunidade essa cultura de que tudo pode ser resolvido sem o álcool. E quando tira esse álcool, vem aquele vazio, né? Como é que eu preencho esse vazio? Com recuperação. Então, a gente faz a leitura dos passos, né? Não só a frase em si, essa frase, né, de que admiti que sou impotente, que perdi o controle da minha vida, atrás disso, a partir disso, eu tenho uma série de situações para debulhar ali, né, em cima dessa frase única. Não é só falar que eu admiti, é sentir no corpo e no espírito essa admissão. Então, assim, a gente cria essas regras, a gente tem confronto. Quando tem, eu me abstenho de debater, eu fico, né, numa posição de liderança, mas eu deixo a pessoa esvaziar a cabeça ali, né? Meu irmão, pode falar, fala o que você quer, né? Já bota para fora, e aí a coisa acaba se acalmando, né? Ou quando tem alguma coisa mais áspera, aí eu espero acabar, chamo a psicóloga, falo quem é, falo com a coordenadora, aí elas vão depois individualmente buscar, né, essa situação. Mas geralmente acontece sim. Então, muito legal. Então, agora, vamos para a pergunta que não quer calar. Você já foi um terapeuta sênior? Alguém já fez, formou o grupo e continuou discutindo o dia que você não foi? Não. Entendeu? Lá, É difícil. quando eu não vou, aí o que acontece? Nossa, na outra semana, o pessoal, pô, você não veio, fiquei esperando, aí cria aquela frustração, né? Quer dizer que você é um Alguns terapeuta. ficam na expectativa, porque a linguagem que eu uso com eles a gente tem que mudar. Eu acredito que a gente tem que realmente mostrar essa mudança, né? E aquele linguajar da rua faz parte daquele Clóvis antigo usuário. Mas no momento em que a gente está ali, né, com o pessoal chegando de tornozeleira, com o pessoal que está chegando de ação judicial, ou o pessoal que está numa pegada mais forte, a gente tem que mostrar essa identificação. Tipo assim, meu irmão, hoje você está me vendo aqui, mas eu tive aí onde você está. E hoje eu tenho essa mudança, porque se eu não cuidar da minha recuperação, se eu estou com 16 anos e 3 meses só por hoje, mas a gente está horizontalizado aqui, não tem verticalização, né? Eu não estou acima de vocês em nada. Se eu errar meu passo aqui, hoje ou amanhã, eu volto para aí, onde vocês estão. E aonde eu estou é um dia de cada vez, né? É mostrar que existe um espaço da onde a pessoa está naquele momento falido, quebrado, de tudo, até onde ele
aonde ele quer chegar, aonde ele acha que deve chegar, né, aonde ele pensa que deveria estar e aonde realmente é o lugar dele. Então, de um ponto ao outro aí, tem um vazio aí que precisa ser preenchido dia a dia, passo a passo, com um trabalho que vai incomodar, que vai gerar desconforto, né, que não vai ser bom tocar em alguns assuntos, não vai ser bom reconhecer que eu errei demais, né? Muita gente lá exige do familiar, né? Eu trabalho muito isso, a presença na clínica, lá na comunidade, na visita, pô, meu familiar não veio e tal, aí eu trabalho isso também, né? Tipo, para reconhecer que existe uma consequência daquelas ações durante anos, né, que eu tive pelo uso, não acusando, mas a doença ela traz comportamentos que ferem outras pessoas. E muitas das vezes nós temos que ter consciência de que ali, onde eu estou hoje, eu estou dando paz para aquelas pessoas que estavam há anos sem dormir, preocupadas, dormindo de porta trancada do quarto, né, com medo, pagando conta, passando vergonha. Os filhos que não têm o pai no colégio, na reunião de pais, né, no dia do Natal, aquele cara que sai para comprar o peru e volta 3 dias depois, né, e todo mundo. Então, enfim, é bom trazer à tona todas essas questões que eu vivi, né, como pessoa, como pai, né? Eu sou pai de 6 filhos, 3 são adultos hoje, né? Um tem 40, fez agora, a menina vai fazer 36, eu já tenho neta, e um de 22 que está lá em Salvador fazendo faculdade de psicologia. Esses sofreram com a minha adicção. Agora eu tenho hoje 3 pré-adolescentes, com 16, 14 e 12, que não viveram isso, porque eu já estava em recuperação quando o primeiro nasceu. Então, eu também passo essa questão familiar para eles, que é muito importante quando a gente acaba chegando num ponto em que a gente entra em recuperação. E aí começa a olhar para essa história, né? E aí ver que eu falhei como pai, falhei como marido, e aí é não trazer isso para a autopiedade, é trazer isso como um ponto, né, como um precursor ali para uma mudança, e entender que o tempo passou. Eu não posso recuperar o tempo, porque ninguém recupera tempo, né? O tempo começa de agora. Então, Exato. o que eu fiz com meus filhos mais velhos, né? Pedi perdão com toda a tranquilidade do mundo e falei, eu não posso voltar o tempo, mas eu posso fazer diferente daqui por diante, porque o meu filho de 22, o que ele sofreu com 6, ele não vai voltar a ter 6 anos para mim poder ser o pai, levar no parquinho, não. Ele está com 22 e ele tem essa questão com ele, que aí o interno tem que perceber que isso é do filho, mas eu preciso me pronunciar, eu preciso aceitar que o tempo passou e que, se eu não parar agora para me reformular e ser outra pessoa e poder continuar dali como pai, como marido, como filho, aí fica complicado, né? É, Tem que entender. mas tá aí, Clóvis, parabéns, né? A gente, vocês acabaram de ver um psicoterapeuta aqui já formado falando, né? Ele já tirando a CRT para ter, acho que, um registro, né? Para ter uma carteirinha, mas ele já faz psicoterapia, um psicoterapeuta de grupo. Vocês viram que todos os passos que eu falei para vocês, ele falou, nós não tratamos antes nem nada. Parecia que eu tinha conversado com ele antes e eu falei, não, mas nós não tratamos nada. Vocês viram como fica claro que é aplicável, e isso sim, não é impossível de fazer, né? É difícil, tem os seus prós e seus contras, né? Tem um processo, cada um tem que adaptar as suas regras segundo o espaço onde vivencia a questão, e tá aí, parabéns. Muito obrigado mesmo, Clóvis. Muito obrigado, gente, por mais essa aula aí. A gente vai se despedindo por aqui mesmo. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Acredito que segunda-feira estaremos ainda juntos, né? Se não, mais para frente voltamos a nos encontrar. Quantos anos você tem, Clóvis? Eu tenho 58 anos e passei 28 anos da minha vida, eu corri atrás do rabo igual cachorro doido, né? Rodando, gastando energia sem chegar a lugar algum. E agora é hora de fazer o que dá. De lá, de 2009 para cá, eu tenho buscado não compensação de nada, mas viver o dia que eu posso viver hoje, né? Ver o que eu posso fazer nessa direção, acordar agradecendo de tudo, né? Se eu não fizer sol, eu aproveito a chuva e vamos que vamos. Clóvis, obrigado. Bom final de semana para você também. Bom final de semana, gente. Até a próxima.